Olá, e vamos fazer a nossa instalação aqui do Flutter do modo raiz. Para isso, a gente vai baixar aqui o Visual Studio Code. Você vai acessar aqui o link do download dele e selecionar qual sistema operacional que você for trabalhar. Eu utilizo o Windows, então vou utilizar aqui o download do Windows. Olha, ele inicia aqui automaticamente, certo? Após isso, você faz a instalação dele com o procedimento normal, que é Next, Next, Finish. Aí, vamos abrir aqui o nosso Visual Studio Code. Dentro do Visual Studio Code, você vai fazer a instalação de algumas extensões. Então, vou abrir aqui com vocês o Visual Studio Code. Deixa eu aqui o que eu já tenho aberto de exemplo. Então, a gente vem aqui nas extensões. Tenho já as minhas extensões instaladas, mas o que você vai ter que instalar? Você vai digitar aqui, ó, Flutter. Ele vai carregar quais são as extensões que tem disponível. Então, aqui você vai instalar essas duas primeiras que eu estou te mostrando na tela. Então, o Flutter, que ele vai ajudar na parte de debug, etc. E esse Awesome Flutter Snippets. Ele vai ajudar a gente na nossa programação. Nos próximos vídeos eu vou falar com mais detalhes sobre essas extensões, tá? A gente já está no momento de configuração do nosso ambiente. Aí você vai digitar aqui, procurar pelo Dart. Dart é a linguagem de programação do Flutter. E a gente vai selecionar aqui ó, o Dart para fazer a instalação e o Dart Data Class Generator, certo? Ok. Feito isso, tem um outro passo que você tem que fazer, que é o download do Flutter em si. Então, você vai digitar aqui no Google mesmo, Flutter ou Flutter Download, e ele vai te mostrar o primeiro site aqui, que é o da própria documentação do Flutter. Então, você vai aqui em Install. Nós vamos trabalhar com a instalação manual dele. Então, você vem aqui em Start, vai descer um pouquinho aqui o mouse em Windows, que no caso é a plataforma que eu estou utilizando, e aqui nós temos a opção ó, de download manual. Então, eu vou clicar aqui ó, em Flutter, download manual, aí você desce um pouquinho o mouse, tem aqui a opção Flutter Windows, aí você vai clicar nele, ele vai fazer o download aqui ó, do Flutter Windows. Quando ele terminar de fazer o download dessa pastinha aqui, é onde tem todos os arquivos necessários para nós trabalharmos com esse tipo de programação. A gente vai utilizar o Flutter aqui em específico para desenvolvimento mobile. Quando a gente utiliza o Flutter, o legal dele é que com uma única linguagem de programação, que no caso aqui será o Dart, a gente consegue exportar os nossos projetos tanto para iOS quanto para Android. Você poderia também fazer softwares para web, desktop, por aí vai. Então, isso significa que ele é multiplataforma, certo? Então, aqui a gente tem algumas opções que você pode estudar depois. Ele tem vários exemplos de como que você pode trabalhar com interface, layout, interatividade, animação, recursos. É bem interessante. Ó, ele já fez aqui o download para nós. O que que você vai fazer? Você vai abrir aqui a pastinha. Então, ele terminou o download, botão direito em cima aqui do instalador. Aí você vai extrair para, ou extrair tudo, porque ele já está organizado aqui na pastinha. Ou você vem aqui no enrar, se tiver ele instalado no teu computador, extrair para Flutter Windows. Aí ele vai descompactar a pastinha inteira. Ó, ele já está criando aqui a pastinha Flutter Windows. E você vai, quando ele terminar, eu vou te mostrar aqui, ó. Ele cria essa pastinha aqui, Flutter. Aí quando ele terminar, você vai abrir lá no teu computador o disco C.
que nós vamos colocá-lo no C, ó, e você vai colar aqui o Flutter. Eu já tenho aqui minha pastinha colada. Essa pastinha aqui do Flutter você nunca mais vai mexer nela, porque são arquivos de configuração dele, ó. Tudo aqui é do Flutter. Dentro dessa pastinha, você vai abrir o bin e vai copiar esse endereço, ó, cflutterbin, porque agora a gente vai configurar as variáveis de ambiente. Então, você vai abrir ali no teu Windows, ó, editar variáveis de ambiente, e aqui em variáveis de ambiente, você vai configurar aqui, ó, no usuário, o path, e aí você vai vir aqui em novo e vai adicionar e dar enter, tá? E dá um ok. Eu não vou colocar porque o meu já está configurado. Você vai fazer a mesma coisa aqui no path das variáveis do sistema, tá? Você vai vir em novo, vai colar o endereço, aqui ó, cflutterbin, vai dar ok e ok. Com isso, você fez a tua configuração inicial do Flutter. Ah, mas como que a gente vai ver se está funcionando, se está rodando e etc. Pode ser nessa pastinha mesmo, o botão direito, você vai abrir o terminal, que é o prompt de comando do Windows, e aqui você vai digitar um comando para verificar se está tudo ok. Aqui a gente vai digitar Flutter com F maiúsculo e 2 T's, espaço, menos, menos, version. Se for a primeira vez que você está instalando aí no teu computador, o que ele vai fazer? Ele vai carregar aqui para você o que é necessário fazer. Então, ele vai fazer o download do framework, vai baixar as dependências e tudo de forma automática, só com esse comandinho aqui, ó, flutter menos menos version. O meu aqui, ele já está instalado, inclusive ele está dizendo que tem uma nova versão disponível e que se eu quiser fazer a atualização para essa última versão, é só eu digitar ó, Flutter Upgrade, que ele vai fazer essa atualização. Mas não é isso que eu vou fazer agora. Feito isso, a gente já configurou o ambiente do Flutter. Tem uma configuração interessante para a gente fazer, que é criarmos um emulador, se você não for rodar no próprio celular a tua aplicação. E isso a gente vai fazer pelo Android Studio. Então, para isso, você vai entrar aqui no site do Android Studio, esse carinha, vai vir direto aqui para download. Você vai fazer o download do instalador, que é ó, baixar o Android Studio Panda 2. E o processo de instalação é muito simples, é next, 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 finish. É o padrão aí dos instaladores do Windows. Dentro do Android Studio, ele está abrindo aqui, eu vou te ensinar a fazer a configuraçãozinha para abrir um emulador de celular pelo Android Studio. Então, a gente só vai utilizar o Android Studio para emular um dispositivo, que nesse caso será, obviamente, um celular. Nós não vamos programar dentro do Android Studio, mas se você quisesse, você poderia fazer a tua programação para celular aqui dentro do Android Studio. A diferença entre o Flutter e o Android Studio é que se você programar aqui dentro do Android Studio, a tua aplicação ela só vai funcionar para celulares Android. Então aqui, já que ele abriu, no lado direito, em Device Manager, que é esse terceiro ícone, você vai clicar. Eu já tenho alguns emuladores configurados no meu, mas para você configurar um, você vem aqui ó, no mais, que é a de Device, Create Virtual Device. Ele vai abrir aqui uma telinha para você selecionar qual tipo de dispositivo que você quer. Perceba que os nomes aqui não são os nomes comerciais dos celulares que a gente tem. Então, por exemplo, iPhone 17, Samsung A alguma coisa, né? Então, ele não vai aparecer. O que você vai olhar é aqui qual é o tamanho da tela que você vai trabalhar. E eu gosto de trabalhar aqui ó, com o Pixel 9, por exemplo. Ó, ele é de 1080 por 2024. Ou se você quiser uma tela maior, que são os Pro, ó, 1280 por 2856. Eu gosto de utilizar esse aqui para as aulas. Aí você vai em Next.
Aqui é o nome da sua máquina virtual de celular. Aqui ele deixa o Pixel 9, que é o nome, mas você pode colocar, ó, emulador, sei lá, teste. E aí eu vou clicar no Finish. Ele fez rapidinho aqui, mas como vai ser a primeira vez que você vai utilizar na sua máquina, ele vai fazer o download da imagem, que é literalmente a telinha daquele celular que tem esse tamanho. E aí, quando a gente for utilizar o Android Studio como um emulador, você vai ter que abrir aqui o Android Studio e startar aqui qual emulador que você for utilizar. Então, ó, vou utilizar esse aqui, o emulador Cell. Eu vou dar um play, ele está startando aqui o meu emulador. Quando ele terminar de startar, geralmente ele demora um pouquinho ou bastante, depende da capacidade virtual, a capacidade da máquina, né? Porque ele utiliza muita memória RAM. Aqui depois que você startou, no Visual Studio, a gente vai selecionar dentro do nosso projeto ele como uma máquina que nós vamos rodar o nosso projeto de forma virtual. Mas isso eu vou te mostrar no próximo vídeo. Perceba que ele ainda está startando aqui, ó, na minha máquina, ele demora um pouquinho para startar, mas aí na aula que a gente estiver criando um projeto Flutter, nosso primeiro projeto Flutter, vou te mostrar certinho como que ele vai aparecer. Me siga para mais dicas, um beijo e até!